Oi gente, tudo bom com vocês? E aí, vamos para mais uma aula? Hoje nossa videoaula será de Geografia. Quero te pedir para pregar já o seu livro Eu Gosto, abre na página 394 e 395 e acompanhar comigo. Durante esses dias nós temos estudado em Geografia sobre paisagem, né? E vamos ver quais são as diferenças ou características da paisagem urbana e paisagem rural. Algumas características básicas de uma zona urbana são as edificações contínuas, habitações, meio-fios, calçadas, rede de iluminação, serviços de saúde, educação, saneamento ambiental, lazer, entre outros. Sendo assim, a população urbana tem mais facilidade de acesso a hospitais, escola, tratamento de esgoto, água, encanada, lazer. Outros elementos que atraem milhares de pessoas para as cidades e o processo de industrialização. E a mecanização das atividades rurais, desencadeando o êxodo rural. Migração do campo para a cidade. Então, a paisagem urbana é uma paisagem que tem basicamente muitas construções arquitetônicas, né? A gente vê aí grandes vias, vários monumentos de edificações. Então, essas seriam as características da paisagem urbana, né? Ou humanizada, que passou por um processo de transformação. Já a paisagem rural, né, a zona rural, basicamente é o espaço do campo. É na zona rural onde as atividades produtivas primárias acontecem. A agricultura, a pecuária, o extrativismo vegetal e mineral. E também a caça e a pesca, por exemplo. A paisagem natural é uma paisagem que é composta por elementos da natureza, como a gente viu. Ela passou por poucas transformações humanas, ou seja, no mínimo, foi construída uma casa para que a família pudesse morar, né? Foi aberta alguns desmatamentos assim para que pudesse servir de plantio ou para também a criação de gado, né? A agricultura é a parte que vai mexer com a terra, a plantação, a pecuária é a criação de animais, né? O extrativismo é justamente retirar vegetais do solo, mineral é buscar pedras preciosas. Então, assim, a vegetação rural, ela é totalmente voltada para as coisas naturais, ok, meus amores? E aí está uma paisagem linda rural, né? Uma vida no campo, é delicioso, né, meus amores? Vamos para o exercício. No exercício, você vai observar as imagens, tá? E vai responder. Observando a imagem que está do lado, tem aí 3 imagens, ele quer que você responda. Na primeira imagem, por exemplo, a foto do lado, é possível observar elementos naturais como? O que é que você consegue ver na paisagem natural? Quais são os elementos? O que é que compõem? Aí você vai escrever. Na letra B, na paisagem da foto ao lado, olhando, né, a segunda imagem, do lado, predominam elementos e construções pelo ser humano, como? Aí ele quer saber quais são as construções que tem nessa imagem para que você possa escrever. Na letra C, ele pergunta, na paisagem da foto da Baía de Guanabara, podemos ver elementos como? Aí você escreve o que é que tem, céu, prédios e tudo que tiver, certo? Que são elementos construídos pelo ser humano. E depois, os elementos que tem da natureza primeiro e depois os elementos que são construídos pelo ser humano. Tá bom, meus amores? Agora a gente vai entrar em outra parte, que é a correção da página 394, que foi a aula que nós fizemos na última segunda-feira, tá? Na última segunda-feira nós estudamos justamente sobre paisagem, né? O ser humano e a paisagem. E como o ser humano intervém nessa paisagem. E aí temos 2 quesitos para responder. O primeiro quesito diz assim: quais os elementos humanos e os elementos naturais dessa paisagem? Tem uma paisagem linda e ele quer saber o que é que tem de elemento humano e o que é que tem de elemento natural. Então, os elementos humanos são casas, ruas, prédios,
carros. Elementos naturais são serra, vegetação e nuvens. Já no segundo quesito tem assim: no lugar em que você mora, quais são os elementos humanos e naturais que existem? Se essa pergunta fosse para mim, tia Tati, eu diria que aqui onde eu moro, a paisagem ela é bem diversificada. Por quê? Ela é mais voltada para o lado natural, porque aqui a gente tem muita vegetação, tem animais, certo? Soltos, como cavalos e etc. Temos um céu muito lindo, cheio de nuvens, né? E também temos casas, bastante construções de casa, mas apenas casas, porque aqui é uma área mais rural. Então, se fosse para mim essa pergunta, eu colocaria esses elementos, tá bom? Beijo no seu coração e até a nossa próxima aula e também nossa próxima correção.